Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o pessoal falou, meu nome é Roger, sou da comunidade Missão Resgate, né? E a palavra que Deus me pediu para partilhar hoje, né, que os irmãos trouxeram também, está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Vou precisar mesmo. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Amém? Então, mais um gole d'água, já vou. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, aqui era um tempo onde Jesus, como diz aqui o tempo, né? O tempo se cumpriu, né? Cumpriu-se o tempo. O tempo se cumpriu. Então se cumpre o tempo daquilo que os profetas falaram lá atrás, né? Que viria o Salvador. Jesus já tinha vindo, já tinha nascido. Mas o momento onde o próprio Cristo ia se manifestar no meio de nós, se cumpriu. E ele fala, se arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependermos, o arrependimento vem da conversão, né? O que é conversão? Conversão é uma palavra grega chamada metanoia, quer dizer mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Até vou pegar, pregando isso, é até uma mini pregação de fé e conversão lá dos nossos seminários de vida, onde mostra que é chegado o tempo. E ele chega e fala para aquele povo, olha, convertei-vos, né? Arrependei-vos, mudai-vos o seu pensamento, a sua mentalidade, porque Deus hoje tem uma nova proposta. Deus hoje, porque eu e o povo, e eu estava pensando nessa pregação, aquele tempo de antigamente está muito parecido com o tempo de hoje. Que é importante a gente trazer a pregação para os dias de hoje. E aquele tempo era o tempo da primeira vinda de Jesus, e o tempo de hoje é próximo do tempo da segunda vinda de Jesus. Era um povo muito afastado da graça de Deus, um povo muito longe da graça de Deus. Tanto que a gente via Jesus, quando Jesus saía, é como hoje em dia também, uma multidão o seguia. E aí também os doutores da lei, invejosos, tentavam pegá-lo, e eles várias vezes mostravam o erro daquelas pessoas. Assim também aos dias de hoje, a gente vê igrejas evangélicas, católicas, inchadas de pessoas. Mas eu falo isso, até coloco eu como pastor, como pessoa na frente. Será que as igrejas estão cheias, estão lotadas, mas será que a palavra está sendo anunciada? Será que a graça de Deus, aqui um tempo ele diz, convertei-vos e crede no Evangelho? Ou será que aquele imenso povo, que às vezes tem muito na nossa igreja e nas igrejas evangélicas, que alimento nós estamos dando para esse povo? Será que nós estamos dando o alimento da palavra? Ou será que nós estamos dando entretenimento, diversão? Ou às vezes o povo vai para dançar, cantar? Qual é o grande ápice é a palavra, é a palavra ser pregada. Essa é a função do pregador, é a função de todos nós que aqui estamos. E muitas das vezes as pessoas vão e voltam da mesma forma que chegaram, se não, às vezes até mais vazias. Então eu vejo, naquela época, o tempo se cumpre. E o tempo de hoje se cumpre. Também estamos na iminência da segunda vinda de Cristo. Estamos próximos disso. E como está o povo de hoje? A palavra, né?
Lá diz, a palavra diz, encontrarás, quando o Filho do Homem voltar, encontrarás amor ainda no mundo? Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Crê no Evangelho. E eu pensava nisso, o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia, mas eu vou além. A palavra Evangelho, eu vou colocar boa revelação. Porque no Evangelho, que é o próprio Cristo, o Evangelho, é onde se revela o Cristo. É onde a revelação do Cristo se acontece. Então, além de falar boas novas, eu posso dizer boa revelação. É porque é onde se revela a pessoa de Jesus Cristo. Então, crer no Evangelho é crer no próprio Cristo. Porque se você ler a palavra inteira, a vida de Jesus está só nos 4 evangelistas no Evangelho. Então, é importante, porque o cerne da nossa pregação é o Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo e nós recebemos o Espírito Santo para anunciar Jesus. Jesus é o que tem que ser anunciado. Então, a partir desse momento, nós precisamos ter essa noção no nosso coração de que nós precisamos fazer isso. E às vezes eu me pergunto, como está o nosso povo? Pergunto para vocês, como está cada um de vocês hoje, na questão do anúncio, do chamado de Deus? Agora há pouco o irmão estava pregando de chamar o Espírito Santo. E o grupo de oração, a renovação carismática, é justamente isso, promover o batismo no Espírito, é promover com que nós possamos receber esse batismo em nós. Mas o que esse batismo em nós está produzindo dentro de nós, de cada um de nós aqui? Eu pergunto para nós, porque a palavra é dura aqui. João Batista era mais duro que Jesus, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus falava mais do amor. Né? Amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7, abençoai os que vos maldizem. Mas o que o batismo no Espírito está fazendo no nosso coração? Eu pergunto. Glória a Deus. Conversão. E o que é uma conversão? O grande fruto do batismo no Espírito, muitas pessoas confundem. Ser batizado no Espírito Santo é orar em línguas. Não, orar em línguas é uma consequência do batismo no Espírito Santo. O grande fruto do batismo é a verdadeira conversão, é a santidade, é a mudança de vida. Que João prega aqui nessa palavra. É essa mudança de que João coloca aqui para nós. Que a mudança de vida, ela começa em nós. Ótimo. E eu tenho certeza que esse primeiro passo de começar em nós, eu acredito que todos nós aqui temos o coração mudado pelo Espírito Santo. Quando nós levantamos a mão, quando o irmão pregava, quando o irmão orava aqui, vamos orar pelo batismo no Espírito. Eu sentia assim uma unção de todo o grupo Santa Mônica. Glória a Deus. Mas e além disso? O batismo no Espírito vai além. Nós estamos aqui em Marcos 1. Esse é o primeiro capítulo de Marcos. Lá no último capítulo de Marcos, Deus dá uma ordem para nós. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Eis os sinais que acompanharão os que creem, manusearão serpente. Se beberem algum veneno mortal, isso não lhe fará mal. É uma ordem de Deus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Irmã, talvez o seu dom não seja pregar. Mas você vai anunciar o Evangelho, porque a palavra de Deus também lá em Coríntios diz que muitos são os dons, mas um é o Espírito. Então existem várias formas de anunciar. Várias formas de nós podermos levar a palavra até as pessoas. É importante, sim, que nós estejamos com o coração cheio da graça de Deus. Produzir o fruto, sim, inicialmente em nós. Porque eu não posso seguir essa ordem de Jesus, que é o próprio Jesus que fala para os apóstolos, de pregar o Evangelho. Eu não posso seguir essa ordem se eu, primeiramente, o Espírito Santo não produziu em mim a mudança de vida, a conversão, a santidade. A partir daí que eu sei, porque a partir do momento que eu vou seguir essa palavra, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho significa o quê? Parte de uma experiência que eu participei e que eu estou passando para vocês. Eu não posso, por exemplo, passar para vocês algo que eu não experimentei, algo que eu não senti, que eu não sei o que é.
Não tem como isso acontecer. Então, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Primeiramente, o fruto nasce em mim. Eu recebo essa unção do Espírito Santo de mudar a minha vida, de não mais beber, de não mais usar droga, de não mais cair na sexualidade desenfreada, de não mais sair sair para o mundo como se não houvesse amanhã. Nós precisamos sim ter a certeza no nosso coração, a partir do momento que eu entendo isso, que eu tenho os frutos do Espírito Santo na minha vida, de mudança de vida. O fruto do Espírito Santo, aonde eu me transformo, onde eu sou uma nova criatura. Aí sim eu estou preparado. Mas como eu vou preparar isso? Eu tenho uma apostila de pregadores que eu fazia na comunidade, e eu tenho um canal na internet, agora eu estou começando, depois de muitos anos que eu tinha essa apostila, eu estou começando a falar formação de pregadores. E eu falo que para a pessoa atingir um nível de pregação, ela passa por 3 caminhos. O primeiro é o chamado. Assim como Pedro lá na praia, larga tuas redes, vem e segue que eu te farei pescador de homens. Esse é o primeiro. É o primeiro passo para se tornar pregador. O segundo é a formação, onde Deus nos forma, onde Deus nos prepara, porque Deus não vai te chamar e te jogar de qualquer jeito. Deus tem um plano para o reino de Deus. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus nos coloca diante de congressos, diante de retiros. Deus nos dá o dom primeiro. O chamado é, olha, o dom é seu, eu te dou. E aquilo que Deus dá, Deus não toma. Depois ele fala, eu vou te preparar. Então o primeiro é o chamado. O segundo, de um pregador, que eu colocava lá na formação, o chamado, a formação e por último, o envio. Tá? Deus nos chama, Deus nos prepara e Deus nos envia. Então, para a gente cumprir Marcos 16, nós temos que passar por esses 3 caminhos. E às vezes você não é chamado ao dom de pregar, mas você é chamado ao dom da acolhida, ao dom do conselho, ao dom de cura e libertação, de intercessão, na música. São vários e vários dons que Deus te chama para pregar. Para você levar a palavra de Deus e cumprir aquilo que Deus te chamou. Então, como diz a palavra aqui, arrependemos e crede no Evangelho. Eu tenho certeza que nós todos nos arrependemos, por isso estamos aqui. Estamos crendo no Evangelho, que é o próprio Cristo. E agora? E o que nós estamos fazendo para que a gente vá além? Para que verdadeiramente Deus possa agir em nós, além daqui do grupo. E o grupo também precisa de cada um de vocês. Se formar novos pregadores aqui para o grupo, glória a Deus. São mais gente no grupo para pregar, mais gente para enviar também para outros grupos, para fazer missões. Então, Deus, nesse momento que Ele fala, arrependei-vos e crede na palavra, e crede no Evangelho, e crede em Jesus. Ele te dá essa ordem lá do último, do mesmo livro. Aqui no primeiro capítulo, lá no último capítulo. Aqui no primeiro ele fala, olha, arrependei-vos e crede. Crede na palavra. E crede. E daí é o chamado. Não é? Depois no decorrer do Evangelho, ele vai nos preparando. E lá no último é o envio. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Lá no Marcos 16, o último capítulo de Marcos. E isso é um chamado forte para o nosso coração. É um chamado que nós precisamos entender. Olha, eu preciso ir além, eu preciso fazer algo mais. E eu falo isso, né, não menosprezando os atuais, porque os mais antigos de caminhada aqui, como eu, deve ter vários aqui, hoje nós vemos aí vários pastores dentro da nossa igreja, mas nós, antigos, nós somos ali, ferrenho ali, né, e a gente é muito discípulo de Monsenhor Jonas Abib, né, nós que somos mais antigos, e o Monsenhor Jonas é um velhinho,
Que ele era mais ou menos assim a pregação dele. Era tapa e tapa. Olha, vocês precisam mudar. Mas o velho tinha um jeito de falar no amor. Meu filho querido, é para o teu bem. Faz isso, meu filho. Ele falava de um jeito, no amor tão grande. E a gente ouvia aquilo. Eu ia ainda jovenzinho, eu já tenho cabelo branco. Eu ia jovenzinho para a Canção Nova, nos acampamentos. E eu sugava aquele velhinho. Eu ouvia a voz daquele homem, que hoje em dia é o mais próximo dele, que é também filho dele ali, né? O Padre Zé Augusto, é muito parecido com ele na pregação, é o mais próximo dele. Mas, verdadeiramente, Monsenhor Jonas foi o homem que me moldou a ser o que eu sou hoje. Lógico que foi Deus, né? Através de Deus. Mas eu ouvi aquele homem, e muitos de nós que somos antigos aqui também fazia isso. Né? Monsenhor Jonas sempre foi referência para aqueles que são mais antigos na caminhada. Monsenhor Jonas Abib, eu ia lá, sentava lá naquele rincão lá da Canção Nova, e várias vezes ouvia aquele velhinho falar, e aí o meu coração se enchia de alegria, se enchia de amor. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Porque, pela graça de Deus, eu terminar até esse aqui, ó. Deus vinha mudando o coração. Aquele homem mudou o coração de muitas pessoas. Pregações duras assim. O homem pregava lá o Apocalipse, pregava Tessalonicenses, pegava aquelas palavras duras. Sabe? E ali ele foi moldando muita gente. Aí eu fui aprendendo, a gente tem que ser radical, a gente tem que pegar pesado. Porque se não fosse aquilo que aquele homem falava para mim quando eu ainda era um jovenzinho lá, que ficava dentro da barraca lá, acampando. Teve um acampamento de carnaval que eu passei uma semana lá dentro. Ouvindo aquele homem. E aquilo enchia o coração. Quem aqui que ouvia Monsenhor Jonas e não enche o coração do Espírito Santo? Os mais antigos aqui sabem disso que eu estou falando. Né? Porque hoje é Padre Fábio, Frei Gilson, né? Mas o Monsenhor Jonas, não menosprezando esses novos pastores, mas o carisma do Monsenhor Jonas, ele mudou muita gente. Ele trouxe muita gente para Deus. Eu posso dizer, eu era um jovem, recém-convertido, com o coração cheio de vontade de aprender, de crescer na fé, no amor, de buscar. E aquele homem falava e meu coração ardia de alegria com aquilo que ele falava. É preciso que nós entendamos, o reino de Deus não é brincadeira. Se nós estamos aqui, e como aqui João Batista fala, arrependei-vos e crede no Evangelho, o tempo está chegando, o tempo é próximo. Lá em Isaías 55, versículo 6 diz, buscai o Senhor enquanto ele se deixe encontrar. Vai chegar um momento lá em Apocalipse, onde as pessoas vão desejar ver a Deus e não vai conseguir encontrá-lo. Então, essa grande graça que Deus nos concede, essa grande graça que Deus nos dá de buscá-lo, vamos aproveitar. Eu posso dizer, eu falo isso, eu estou vivendo o melhor momento espiritual da minha vida, de todas as minhas caminhadas. Já tenho uns 30 anos de caminhada, os últimos 3, 4 meses. E eu aprendi cada coisa interessante. Deus sempre está ensinando a gente, né? Esses anos todos, eu nunca tinha colhido para mim o dom da intercessão. Eu nunca tive muito dom da intercessão também, porque eu sou muito agitado. Sou mais para pregador, sou mais para falador, fala bastante, agitado. Mas às vezes quando eu colocava meu joelho no chão, minha mente anda 1000 por hora. Penso em várias coisas ao mesmo tempo. Até que eu precisei orar por um propósito, estou orando ainda por esse propósito. Deus me colocou. Olha, eu vou te dar 2 intercessoras para orar com você. Colocaram essas 2 intercessoras. E a partir daí eu comecei a jejuar todos os dias. Começar a dobrar o joelho todos os dias. Coisa que eu não... Olha, irmãos, vocês olham para mim e falam, esse homem deve ser um homem de Deus, um homem de oração. Eu não orava. Hoje, eu tenho todas as 3 horas da manhã o texto da misericórdia, em jejum. E eu comecei a aprender tanta coisa nos últimos 3 meses que eu estou falando isso. Os últimos 3 meses, todas as madrugadas, eu não faltei uma. 3 horas da manhã, meu joelho está dobrado, diante de um crucifixo maior que esse.
rezando o texto da misericórdia, orando em línguas, e outra coisa, adorando a Deus. Sabe? Que é uma grande bênção que nós temos, que Deus nos dá, a adoração. Que é também silenciar, um homem agitado como eu, só que Deus foi curando tudo isso. Deus sabia desse propósito que eu precisava. Deus foi curando essa minha agitação, eu comecei a ficar mais calmo. Dobro o meu joelho, consigo hoje fazer essas coisas. Eu comecei a ver como é importante. Porque eu via o quê? Tá à frente, todo mundo olhando para mim, pregar. Hoje, eu comecei a aprender, só eu e Deus, com o joelho no chão, você olhando na sua solidão. Como Deus age muito mais do que você ficar aqui falando e pregando e pregando. Eu fui aprender há pouco tempo isso. Porque eu precisei de um propósito. E esse propósito ainda não aconteceu. Mas como diz lá em Eclesiastes 35, versículo 21, a oração do humilde penetra as nuvens, ele não se consolará enquanto o Altíssimo não pôr nela os olhos. Porque lá no começo desse propósito de oração, Deus falou, olha, a vitória é certa. Eu falei, então eu não vou desistir. Enquanto essa vitória não vir, eu vou estar em oração. Eu nunca fui intercessor. Nunca. E aí, eu comecei a ver o quanto eu não sabia nada. Quanto Deus foi me ensinando nesses últimos 3 meses agora. Né? Maio, junho, julho, né? Um pouquinho de abril também. E assim, não é? O Senhor, Ele foi mostrando tanta coisa. O quanto eu trabalhava com dons também, mas quanto Deus tem usado de dom de revelação em cima desse propósito o tempo inteiro. Então, quando aqui eu vejo converter, creio no Evangelho, eu não posso achar assim, eu já sou bonzão, eu já prego ali na frente. Não, meu irmão, eu não sou nada, ninguém de nós somos nada, porque a graça de Deus é muito maior do que a gente. E se a gente não entender isso, que eu preciso buscar Deus todos os dias, que eu preciso me entregar a Deus todos os dias, que todos os dias que o plano de Deus é diário para nós. O que Deus quer falar com vocês hoje, amanhã é outra coisa. Sabe? Então, é de extrema importância, de extremo entendimento que nós possamos abrir nosso coração ao Senhor assim e dizer, Senhor, eu preciso me arrepender todos os dias. Sabe? Por exemplo, a confissão. Buscar a confissão. É uma forma de seguir isso aqui, arrepender e crer no Evangelho. Eu preciso me confessar. Eu preciso me colocar diante do sacerdote e falar, olha, eu errei perante o Senhor. O que outras denominações não têm essa humildade. Sacerdote, pecador que nem eu, arrogância, não é? Nós, na nossa humildade de católicos, nós entendamos, porque lá em Hebreus diz que o sacerdote ele tem esse poder. Hebreus 9, se não me engano. Então, que nós tenhamos esse entendimento, para mim poder até encerrar essa palavra, e que nós possamos entender, crer, se arrepender e crer no Evangelho, é um exercício diário, constante. Porque a gente pode seguir a nossa caminhada até o penúltimo dia da nossa vida. Se no último dia a gente larga a caminhada, eu não sei se a gente vai ter salvação. Já ao contrário, ao lado da cruz de Cristo, teve lá 2 ladrões. Um deles teve uma vida de crime, uma vida que errou, que chama Dimas. Ele levou uma vida totalmente fora da graça de Deus. No último momento, ele fez isso aqui, ele se arrependeu e acreditou em Jesus Cristo. E aí, atingiu a misericórdia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa é a extrema importância que nós temos que entender. Que o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus que nos ama, que faz tudo por nós, mas nós precisamos disso. Primeiro, nos arrependermos.
Ou seja, arrependei-vos é a primeira coisa. Crede no Evangelho, o que é? Crede no Evangelho significa aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Pronto, isso resume. Ou seja, arrependa-se e aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a grande certeza. Mas o que é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu vejo lá em Coríntios, Paulo fala para Coríntios assim: ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. O que significa isso? Jesus é o Senhor é uma frase, qualquer um pode dizer. Paulo se trata, não é mais do que uma frase, Jesus é o Senhor. Paulo se trata de uma revelação. Como foi para Pedro, quando Jesus perguntou para os apóstolos: olha, uns dizem que você é a ressurreição de Elias, de João Batista, e vocês? Pedro fala: você é o Cristo. Não foi a carne que te revelou, foi o Pai do céu, foi o Espírito Santo, né? Então, a ação do Espírito Santo, que fala para nós, Jesus é o Senhor, é uma revelação. Não é uma palavra que muita gente fala, Jesus é o Senhor, Jesus te ama. Quantas vezes a gente ouve falar isso? É bonito falar. Mas será que isso sai do coração ou sai da boca? Essa é a grande questão. Da onde sai Jesus é o Senhor? Quando eu entendo, sim, olha lá, Jesus é o Senhor. Por quê? Porque Ele morreu por mim na cruz. E o que é morrer na cruz? É dar sua vida, é abrir as portas do céu à salvação. Porque lá, em Gênesis, quando Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo. Mas a partir do momento que esse homem foi obediente até a morte de cruz, a salvação entrou no mundo. Ele nos devolveu, ali Jesus nos devolveu aquilo que o Pai deu a Adão, que é a imortalidade espiritual, não a carnal, mas espiritual, que é isso, né? Tudo isso. Eu vou me ater aqui, porque não sei quanto tempo eu tenho de pregação, mas a grande realidade é essa. Eu só quero colocar isso pra gente. Feche seus olhos um pouquinho só pra gente encerrar isso. Eu quero perguntar para você agora, nesse momento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu sei que a maioria aqui, talvez poucos, não tenham sido batizados no Espírito Santo. Não é? Creio que a grande maioria recebeu o batismo no Espírito Santo. E eu pergunto para vocês, assim como é a parábola dos talentos. Um foi dado 1 talento, um foi dado 2, outro foi dado 5. Podia ser o contrário, não importa a quantidade de talentos. Por exemplo, o 1 poderia ter produzido muito e o de 5 enterrado. A questão é o ato. Você recebeu o batismo no Espírito Santo. Trazendo a parábola dos talentos. No final dos tempos, Deus vai falar: o que você fez com esse talento que eu te dei? Lá na parábola dos talentos. Um falou: Senhor, o Senhor me deu 5, eu te dou 10. O outro: Senhor, o Senhor me deu 2, eu te dei 4. Vocês, com a maioria, foram batizados no Espírito Santo. De olhos fechados, pensa nisso. Quanto eu já produzi desde o dia que eu fui batizado no Espírito Santo? Desde esse dia. Quantos talentos eu produzi para Deus? Quantos talentos eu entreguei na mão de Deus? Eu devolvi para Deus. Porque a palavra diz: de graça dai, de graças recebeste, de graças dai. Então, e lá em Atos dos Apóstolos 20, também diz: há mais alegria em dar do que receber. Eu só falo para você, às vezes, agora de olhos fechados. Às vezes você está pensando assim: ah, mas eu não tenho oportunidade, eu não tenho chance. Vai pedindo isso a Deus. Vai colocando isso nas mãos de Deus. Tenho certeza que aqui a coordenação do grupo, todos vão precisar algum dia, sempre, de pessoas que queiram buscar isso. Deus está te dando gratuitamente. E Deus te fala nesse momento. E vai pedindo: você às vezes não sabe, não descobriu o seu talento. Fala: Senhor, desperta em mim agora. O que o Senhor quer que eu faça? Assim como Nossa Senhora: eis aqui o escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E vai falando isso a Deus agora: Senhor, eis-me aqui. Eu já fui batizado no Espírito Santo. Agora, Senhor,
Eu quero que esse talento se produza em mim. Eu quero, Senhor, sim, Senhor, dar frutos, e frutos de verdadeira conversão. Então, Senhor, coloca no meu coração agora um novo coração. Faz-me, Senhor, um manso e humilde de coração. E faz, Senhor, cheia do Espírito Santo. Vai falando isso ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém?